A nossa história começa em 2018, em uma terra não muito antiga chamada Brasil. Mas o que esta terra tinha de nova, ela também tinha de peculiar. Eu não tô louco! Naquele ano, os brasileiros, revoltados com a corrupção do seu governo, foram às ruas para mostrar que topavam qualquer coisa para trocar o presidente da República. Qualquer coisa mesmo. Inclusive performar esta lamba aeróbica em forma de protesto, abrindo mão de qualquer senso de vergonha. E em algum momento desta confusão, não se sabe direito como e nem porquê, pareceu uma boa ideia ao povo brasileiro eleger um senhor chamado Jair Messias Bolsonaro para o presidente da República, famoso por sua grande participação em memes e também por ameaçar explodir um quartel em sua época de militar. A ideia pareceu tão boa ao povo brasileiro que o candidato sequer precisou ir aos debates para se eleger. Ao que parece, rolou uma identificação imediata entre ele e grande parte da população. O que você faria se você tivesse um filho gay? Isso nem passa pela minha cabeça se tiver uma boa educação. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Jamais isso pra você que você não merece. E a partir da manifestação dessa grande variedade de pessoas, foi que aconteceu o que muitos considerariam improvável. Assim começa o governo Bolsonaro, o presidente menos democrático desde a redemocratização do país. Mas o que poderíamos esperar deste governo, cujo presidente teve em sua campanha o slogan Brasil acima de tudo, Deus acima de todos? Com um desempenho questionável em uma carreira política de 28 anos, Bolsonaro se apresenta ao Brasil como sendo novo na política brasileira. Dotado de um decoro exemplar, Escrota, filho da puta, vagabundo, foda-se, fudido, cacete, putaria, fuder, filha de mãe agora. Mas pra puta que eu pariu, porra. uma educação ímpar, Como eu tava solteiro naquela época, esse dinheiro do auxílio moradia eu usava pra comer gente. Tá satisfeito agora ou não? uma desenvoltura invejável, Essa turma, se quiser ficar aqui, vai ter que se colocar sob a lei de todos nós. ele se propõe a ser a solução para os inúmeros problemas do Brasil. Quando descobri o famigerado kit gay na escola. Mas de onde veio esse senhor, que tem uma fisionomia que se assemelha muito ao Imperador Palpatine de Star Wars? Um senhor que teve sua campanha toda focada em combate à corrupção, liberalismo econômico e liberação ao porte de armas. Onde vivem? O que comem? São alguns dos muitos mistérios que tentaremos desvendar neste filme. Como já diria o ditado popular, uma bênção nunca vem sozinha. Se não bastasse a eleição de Bolsonaro, o Brasil também elegeu 3 de seus filhos, Carlos, Flávio e Eduardo, para cargos importantes nas maiores cidades do país. Eles supostamente ajudaram diretamente na eleição do presidente, comandando um esquema de fake news e destruição de reputações, também conhecido como Gabinete do Ódio, denunciado pela ex-aliada de Bolsonaro, Joyce Hasselmann. Escolhe-se um alvo, o alvo é escolhido. Combina-se o ataque, e há inclusive um calendário de quem ataca quando. Fake news faz parte da nossa vida. Além do trabalho de troll de internet bancado com dinheiro público, os filhos do presidente também têm seus próprios negócios, além das transações nada suspeitas de compra de imóveis com dinheiro em espécie. Flávio Bolsonaro possui uma franquia da loja de chocolates Cacau Show que, por mais pura coincidência, tinha seus dias de maior faturamento na data que caiu o salário de seus funcionários. Mas só para deixar claro, não estamos fazendo nenhum tipo de ligação entre esses dois fatos. Ah, já tá me acusando de lavar dinheiro na loja? Isso é um absurdo, uma leviandade! E no final, o trabalho duro sempre recompensa. Um dos filhos do presidente, Eduardo Bolsonaro, ganhou uma indicação do seu pai para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Obviamente porque ele mereceu. Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. Tá certo? Eu não vou. Se eu puder dar um filé mignon ao meu filho, eu dou, mas não tem nada a ver com filé mignon essa história aí. Mas mesmo com o seu inglês fluente, Why he didn't have a chance and when he received this tab to caralho, deu branco. e com sua experiência, Jair Bolsonaro volta atrás na decisão de indicar o filho, depois das acusações de, quem diria,
nepotismo. Pretendo beneficiar o filho meu, sim. Mas ainda assim, seus filhos continuam na política brasileira, dando todo o suporte ao seu pai. Já podendo contar com o apoio de sua prole, o próximo passo de Bolsonaro para começar um mandato presidencial é escolher o seu time, ministros, procuradores, embaixadores e outras pessoas que vão lhe ajudar nesta jornada democrática. E para isso, nosso presidente pediu a orientação de seu mestre e guru espiritual, Olavo de Carvalho. Dotado de uma mente extraordinária, Olavo de Carvalho é conhecido por sua incrível percepção da realidade. Você veja, a Pepsi Cola está usando células de fetos abortados, né, como adoçante. Com a ajuda de Olavo de Carvalho, Bolsonaro finalmente conseguiu formar sua equipe dos sonhos. O Brasil não é a República da Porra! A mulher, uma cônjuge, morta pelo seu cônjuge. Abaixa, Tá chovendo fake news. 4, 5, 6. O rock ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto. E a indústria do aborto, por sua vez, alimenta uma coisa muito mais pesada, que é o satanismo. O peixe é um bicho inteligente. Quando ele vê uma manta de óleo ali, capitão, ele foge. Todo mundo indo pra Disneyland, pegar doméstica pra Disneyland, uma festa da Menino veste azul e menina veste rosa! Hoje é dia 17, pessoal. Vamos comemorar! Não dança não, Pauquete, mas joga bola. 19, 20. Deus escolheu as coisas vis, de pouco valor, as desprezíveis, que podem ser descartadas, as que não são, que ninguém dá importância, para confundir as que são. É por isso que Deus te escolheu. Com uma equipe dessas, o que poderia dar errado? Uma das principais bandeiras de Bolsonaro era o combate à corrupção. Mas estranhamente muitos de seus aliados têm ou já tiveram problemas com a justiça. Já foi descoberto que seu motorista e amigo de longa data, Fernando Queiroz, depositou cheques não declarados na conta da esposa de Bolsonaro. Quando questionado sobre o caso, ele deu a seguinte resposta. Presidente, vontade de encher tua boca com a porrada. Analisando este ocorrido, há quem acuse nosso presidente de tratar os profissionais da imprensa de forma um tanto quanto violenta. Que imprensa canalha, Folha de São Paulo. Cala a boca, não te perguntei nada. Cala a boca, cala a boca. Essa Globo é uma merda de imprensa. Os caras, cala a boca, vocês são canalha. Ou de se esquivar das perguntas que ele não quer ou não sabe responder. Presidente, o vídeo que você compartilhou, presidente. A quebra dos sigilos fiscais. Acabou a entrevista. Que vai ao Rio de Janeiro amanhã, só pode explicar a agenda. Você pode... Todas essas acusações não têm fundamento nenhum. Nosso bem-humorado presidente sempre teve um apreço enorme pelos funcionários da imprensa brasileira. Tanto que, em 2020, ele contratou um comediante para responder as perguntas sobre o péssimo resultado do PIB do país em seu lugar. O presidente, além de trazer um clima leve ao ambiente, também evitou responder perguntas sobre o seu desempenho pífio. Presidente PIB, o senhor vai falar sobre o PIB? Saiu o PIB hoje. Presidente Bolsonaro, o senhor falará sobre o PIB? O que é PIB? A pergunta é pro presidente, não pro senhor. A pergunta é... Além de Queiroz, outras pessoas do alto escalão do governo também estavam envolvidas em esquemas, no mínimo, suspeitos. Um dia, um dos ministros de Bolsonaro foi questionado em uma entrevista sobre seu envolvimento em esquemas de Caixa 2. A resposta dele foi a seguinte. Eu fiz uma coisa aqui, há 2 anos atrás, quando aconteceu... Vê se vocês conseguem fechar aqui. Aqui está o João 832, a verdade vos libertará. Peraí, ministro, só um minutinho. Por que eu fiz isso? Eu respeito quem não tem fé e peço que quem tem respeite a minha, né? Eu fiz isso para que eu nunca mais erre. Isso é para me lembrar do dia que eu errei. A imprensa questionou o até então ministro da Justiça sobre o comportamento do ministro tatuado. Quanto a esse episódio no passado, ele mesmo admitiu os seus erros e pediu desculpas e tomou as providências para repará-lo. Ao que parece, no governo Bolsonaro, se você fizer uma tatuagem e pedir desculpa, você pode evitar uma série de problemas com a justiça.
ou pelo menos com o juiz. Informação que poderia ter sido de extrema relevância para algumas pessoas. Mas, de longe, o caso mais questionável, para se dizer o mínimo, ocorrido durante o governo Bolsonaro, foi o do assassinato de uma vereadora de oposição no Rio de Janeiro, chamada Marielle Franco, e seu motorista Anderson Gomes. Os principais suspeitos do crime são Rony Lessa e Elcio Queiroz, 2 ex-policiais, e um deles, por mais pura coincidência, vizinho de Bolsonaro. O povo brasileiro jamais poderia imaginar que nosso presidente poderia ter qualquer tipo de ligação com pessoas tão violentas. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! Quando foi noticiado na mídia brasileira que o principal suspeito do crime seria o vizinho de Bolsonaro e que ele teria passado na casa de Bolsonaro pouco antes de cometer o crime, nosso ingênuo presidente estava viajando. Mas ele respondeu à população com um vídeo postado em suas redes sociais. Agora, querer me vincular à morte da Mariela, seus patifes da TV Globo, seus patifes, canalhas, não vai colar. Não devo nada a ninguém. Não tinha motivo nenhum para matar quem quer que seja no Rio de Janeiro. Isso é uma patifaria, TV Globo. TV Globo, isso é uma patifaria. Nós vamos resistir. A verdade está do meu... A verdade está do meu lado. Até hoje, o caso Marielle Franco permanece com várias perguntas em aberto. Quem foi a voz masculina que atendeu o interfone na casa de Bolsonaro? Qual seria a ligação de Bolsonaro com seu vizinho? Quem é esse misterioso senhor ao lado do assassino da vereadora? Por que nosso presidente não consegue manter os óculos no rosto? E a principal de todas, quem mandou matar Marielle? São perguntas que inexplicavelmente a justiça brasileira se mantém incapaz de responder. Cela veut dire ne plus importer de soja ou de protéines quand ils ont pour conséquence la déforestation, en particulier en Amazonie. Macron promete ajuda de países ricos à Amazônia. Será que alguém ajuda alguém? A não ser uma pessoa pobre, né? Sem retorno? O que está de olho da Amazônia? O que eles querem lá? Não sabemos ao certo o que causou a desavença entre o presidente da França e o nosso antenado presidente. Podemos aqui levantar 3 possibilidades. A primeira pode ter sido a negligência em relação à destruição da Amazônia, podendo ter causado um desequilíbrio em todo o ecossistema mundial. Quando se fala para poluição ambiental, só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante a nossa vida também. A segunda é que o presidente francês pode ter se sentido ofendido quando entrou no seu Twitter e se deparou com um vídeo postado pelo nosso presidente, de uma pessoa urinando em outra. E a terceira possibilidade é o gosto do presidente por pão com leite condensado, pois os franceses levam o pão muito a sério. O fato é, eles não se davam muito bem um com o outro. Quando a provocação chegou aos ouvidos do nosso presidente, ele respondeu de forma muito madura e responsável, chamando a esposa do presidente francês de feia. E como qualquer equipe unida, ele também contou com o apoio dos seus aliados. Xingaram a mulher do Macron, chamaram a mulher de feia. Tudo bem, é divertido, não tem problema nenhum. É tudo normal e é tudo verdade. O presidente falou mesmo, e é verdade mesmo, a mulher é feia mesmo. Inclusive, não foi a única vez que sua equipe agiu com a maturidade de crianças de 4ª série. Funcionários do alto escalão constantemente fazem piadas e comentários xenofóbicos, mostrando que a falta de decoro é função compartilhada. Um dos principais alvos é a China. Quando Bolsonaro fez uma visita à China, ele fez questão de falar aos repórteres que ele estava em um país capitalista. Parte do seu eleitorado tem cobrado do senhor um comentário sobre a sua presença nesse país comunista. O que o senhor tem a dizer a essas pessoas? Todo país capitalista. Bolsonaro, assim, prova ao povo brasileiro que existem certos assuntos em que ele prefere viver em negação. Em sua primeira viagem ao Japão, o nosso descolado presidente prova ao mundo que nunca sequer pesquisou o mínimo sobre cultura japonesa. Ele levou miojo para comer na viagem.
pois ele não gostava de peixe cru. Em uma rápida pesquisa, ele descobriria que a culinária japonesa tem uma enorme variedade de pratos que não envolvem peixe cru. Tudo pequenininho aí? Mas entre todos os países do mundo, tem um país em especial que nosso carinhoso presidente ficava especialmente feliz em visitar. A minha continência, a bandeira americana. Ou melhor, um líder de um país que Bolsonaro ficava especialmente feliz em visitar. O presidente brasileiro sempre tentou manter uma boa relação com Donald Trump, o até então presidente dos Estados Unidos. Em um encontro da ONU, nosso jovial presidente, em um momento de demasiada excitação, declarou seu amor falando "I love you" para o presidente americano. E este respondeu com um simples "é bom te ver". Na ocasião, Bolsonaro mostrou para o mundo que a friend zone também é um problema que assola os líderes mundiais. Gente como a gente. Naquela época, um vírus estava circulando pelo mundo, mais ameaçador à vida humana que o próprio governo brasileiro, o coronavírus. Após o pronunciamento da OMS informando de que estávamos enfrentando uma pandemia, o Brasil ainda teve 2 meses até que o vírus chegasse em nossas terras. Nosso presidente, mostrando que preparo é para os fracos, não tomou nenhuma medida preventiva durante esses 2 meses extras que teve. E como um aluno que estuda apenas no dia anterior à prova e inexplicavelmente tira 0, nosso presidente nos provou mais uma vez que o fracasso é sempre uma possibilidade. Ainda que o problema possa se agravar, não há motivo para pânico. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Quando a pandemia finalmente chegou ao Brasil, muitos falavam sobre ter que escolher entre a saúde ou a economia. Mas não o nosso presidente. Fugindo de todas as limitações, ele escolheu ser uma catástrofe em ambas as áreas. Se é 5% positivo, o ano passado foi 4% negativo, crescemos 9%, isso é um milagre. Como se a pandemia já não fosse ruim o suficiente, no começo de 2021 tivemos o escândalo dos gastos de mercado pelo governo federal. 1,8 bilhões de reais gastos em produtos alimentícios pelo governo. Dinheiro que seria suficiente para vacinar 60 milhões de brasileiros. Quando questionado sobre os gastos, Bolsonaro deu a seguinte resposta. É pra puta que eu pariu! Esse tipo de resposta levanta algumas questões. Será que seu gosto peculiar de enfiar um pão com leite condensado na boca não seria vontade de enfiar em outros lugares menos tradicionais? Entre os gastos do governo dentro da pandemia, foram autorizadas as compras de 700 toneladas de picanha. Chefe, o Brasil tá quebrado, chefe. 80 mil garrafas e latas de cerveja. Chefe, o Brasil tá quebrado, chefe. E 1.300.000 quilos de carvão para o exército brasileiro. Chefe, o Brasil tá quebrado, chefe. Produtos primordialmente essenciais para o bom funcionamento da instituição. Mas todo esse gasto tem uma explicação plausível. Caso o Brasil fosse atacado por algum outro país, seria uma ótima solução terminar o conflito convidando nossos adversários para um churrasco. Por que não? Se temos a chance de resolver o conflito com cerveja e churrasco e ainda valorizar os produtos nacionais, por que não faríamos? Apesar da pandemia descontrolada de Covid-19, nosso complexo presidente não conseguia nem sequer dar o primeiro passo em direção à resolução do problema e escolher um ministro da Saúde. Só no ano de 2020, 3 ministros passaram pelo cargo, e 2 deles se demitiram porque Bolsonaro queria forçar o povo brasileiro a tomar cloroquina, um remédio sem comprovação científica contra a Covid-19, que não estava sendo usado em nenhum outro lugar do mundo
e que Bolsonaro achou que seria uma boa ideia distribuir para o povo brasileiro. Daí ficam os idiotas. Ah, não tem comprovação científica. Eu sei que não tem. A intenção do nosso presidente ao distribuir a cloroquina para o povo seria convencer as pessoas de que, se houvesse uma cura, elas poderiam voltar ao trabalho. Com essa atitude, nosso presidente prova que garante o direito do povo trabalhador de entregar a própria vida pelo lucro do patrão. Mas você, telespectador, pode estar se perguntando, mas o que o nosso vigoroso presidente fez a respeito de tudo isso? A seguir vamos mostrar as falas dele de acordo com o número de infectados pelo vírus no país. As cenas a seguir são tão grotescas que não temos nenhum comentário a fazer em relação a elas. Ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha, ou resfriadinho. Até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. Vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. Mais de 300 mortes. Quantas mortes o senhor acha que é aceitável? Cara, quem fala de... Eu não sou governo, tá vendo? Ultrapassou o número de mortes da China. O Brasil não vai... Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Quem é de direita toma cloroquina. Quem é de esquerda toma tubaína. Tenta todos os mortos, mas é o destino de todo mundo. Esse vírus é igual uma chuva. Vai molhar 70% de vocês. Tem que deixar de ser um país de maricas, pô. Se você virar um jacaré, é problema de você, pô. Tem idiota que a gente vê nas mídias sociais, na imprensa, né? Vai comprar vacina, só for aqui na casa da tua mãe. Não vai ter lockdown nacional. Diante dessa atitude única do nosso presidente, comparada ao resto do mundo, os governadores e prefeitos sentiram a necessidade de começar a agir por conta própria. Incentivo do distanciamento social, toque de recolher e até mesmo a compra de vacinas foram algumas das atitudes tomadas. Bolsonaro, diante dessa sabotagem por parte de prefeitos e governadores, respondeu da única forma que sabe, fazendo ameaças. O que eu tenho falado? Essa política, lockdown, quarentena, fica em casa, toque de recolher. Isso é um absurdo isso aí. É um absurdo, um absurdo. O nosso exército, as nossas Forças Armadas, se precisar, iremos para as ruas, não para manter o povo dentro de casa. Podemos imaginar o alívio do brasileiro, que estava trancado em sua casa, com medo de espalhar o vírus e que, de repente, descobriu que o exército está nas ruas para protegê-lo. Diante desta declaração, podemos afirmar com certeza que nosso criativo presidente descobriu uma forma de matar o vírus com tiros de fuzil. Quando o povo brasileiro já tinha perdido as esperanças e aceitado seu triste destino, algo repentinamente mudou. De um dia para o outro, nosso volátil presidente começou a defender vacina, distanciamento social e, pasmem, até admitir o formato esférico do nosso planeta. Temos adquiridos mais de 270 milhões de doses de vacinas, a maioria para o primeiro semestre de 2021. O que pode ter acontecido? Será que ele teve acesso a um livro de biologia do ensino primário? Será que ele estava fazendo a mais sádica pegadinha do malandro de toda a história da humanidade? Será que ele, na verdade, é um robô que recebeu uma atualização? Não sabemos. Mas muitos especulam que tenha sido por causa desta fala aqui. Cadê o Zé Gotinha? Caso você seja de fora do Brasil e não entendeu quem é esse senhor revoltado, ou o que diabos é um Zé Gotinha, deixe-me fazer um breve resumo para você. Este senhor é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ia concorrer às eleições de 2018 contra o nosso excêntrico presidente Jair Bolsonaro. Apesar de todas as pesquisas apontarem para a vitória de Lula, ele foi preso e logo impedido de concorrer. O responsável pela sentença que condenou Lula foi o juiz Sérgio Moro, que conduziu o processo de uma forma, digamos, esquisita. Está assinado por quem? Não está assinado. Então você não está assinado, doutor? O senhor teria alguma explicação para esse documento ter sido apreendido no seu apartamento? Não sei. Talvez quem acusa saiba como é que foi para lá. Eu não sei como é que está um documento lá em casa, sei adesão de 2004, quando a minha mulher comprou o apartamento em 2005. Lula foi preso antes das eleições e impedido de concorrer. O seu Jair foi eleito
Sérgio Moro ganhou o cargo de ministro da Justiça depois de tirar o adversário do presidente do páreo nas eleições e a vida seguiu normalmente no Brasil. Mas graças ao trabalho investigativo do renomado jornalista Glenn Greenwald, soube-se que o juiz Sérgio Moro estava combinando estratégias com o promotor de acusação. Quando veio a público esta manobra radical de direito freestyle, o processo foi anulado. E depois de 1 ano e meio na cadeia, Lula finalmente foi solto. E em sua primeira aparição pública oficial, fez a pergunta cuja resposta todos queríamos saber. Cadê o Zé Gotinha? E Zé Gotinha é esse cara aqui, que serve como mascote para as campanhas de vacinação brasileiras. Por favor, não fazer como o filho do presidente e confundir com esse cara aqui, que ao não perceber as diferenças entre essas duas figuras, publicou a imagem desse cara aqui. Com o processo anulado, Lula poderia concorrer às eleições de 2022. Imaginando esse cenário, nosso astuto presidente decidiu fazer o trabalho que estava acumulando em sua mesa no último ano, começando a correr atrás da vacina para os brasileiros. Em algum momento você pode ter se perguntado, será que não tinha alguém que seria capaz de deter esse senhor de cometer essas atrocidades? É uma pergunta justa. E a resposta direta é, sim, haviam pessoas que poderiam ter agido. Rodrigo Maia, o presidente da Câmara durante a primeira metade do governo Bolsonaro, poderia ter aceitado um dos 56 pedidos de impeachment protocolados pela Câmara dos Deputados. Mas ao invés disso, ele tomou uma atitude muito mais radical. Ele xingou muito no Twitter. Mas ele xingou tanto no Twitter que conseguiu trazer à tona o espírito do ensino fundamental entre os aliados de Bolsonaro. O ministro do Meio Ambiente, quando citado por Maia, rebateu-o chamando de um icônico personagem do Chaves. Além de Rodrigo Maia, o Supremo Tribunal Federal também tem poder para agir contra Bolsonaro. Foram inúmeras as acusações contra o presidente, entre elas, disseminação de notícias falsas na época das eleições, esquema de rachadinhas, empregar funcionários fantasmas com dinheiro público e até mesmo a ameaça à saúde pública, quando Bolsonaro ficou passeando sem máscara, cumprimentando e abraçando pessoas na época da pandemia. E depois de inúmeras notas de repúdio, que é o equivalente formal a xingar muito no Twitter, o STF finalmente decidiu autorizar a abertura de uma CPI para investigar a omissão de Bolsonaro em relação à pandemia. A CPI da Covid convocou para depor várias pessoas ligadas à saúde pública brasileira, além de profissionais envolvidos em compras de vacinas. E os assuntos foram dos mais variados. Chá de raiz de fedegoso. Qual das minhas falas, hoje e sempre que falei, que eu citei o nome de alguma senhora chamada Mia Khalifa? Lá na nossa região, chapéu de otário é marreta. E jabuti não sobe em árvore. Em algum momento da história da Fiocruz teve um aparelho reprodutor masculino na porta? Sim. Não, ela falou tênis. Não, senhor. Da indústria, não me pergunte o que é que tem a ver, o que faço eu lhe pergunto, se o senhor sabe, da indústria da maconha. Em sua ação, o homem de aço paranaense alega que foi fotografado em cima de um cavalo carrossel ao lado da caveira do túnel fantasma, calçando o tênis do Superman. Tá aqui, o senhor conhece esse homem? É o Superman. Mas entre esta variedade enorme de tópicos, tiveram alguns relatos que não podiam passar despercebidos. Falar de tratamento seria, naquele momento, criar um kit ilusão. A pessoa poderia falar, não, eu posso ir que se eu tomar isso daqui... E foi assim que eu perdi amigos. Eu perdi tantos amigos que tomavam esses medicamentos prévios e falavam para mim, olha, se der algum problema, eu tomo isso daqui. Eu tenho um amigo meu que não vacinou pai e mãe, de 95 e 90 anos de idade, amigo, que me ligou e falou, meu pai e minha mãe estão doentes. Eu falei, mas não vacinou? Falou, não vacinei, porque eu embarquei nesse negócio daí. Eu dei para eles tomarem ivermectina, cloroquina. E enquanto a CPI acontecia, nosso despreocupado presidente falava com seus seguidores sobre assuntos de extrema relevância. O leite condensado aqui dentro, né? Eu mandei pro senhor, tem um presente aqui. Sabia que tem uma lata de 2,6 litros? Eu sei que você hoje vai estar torcendo pro porco hoje à noite. Vai casar quando? Vai casar quando? Em breve? Fazer uma coisa. Ela marca o dia, tu marca o ano. O ditado que diz, sogro rico e porco gordo só dão lucro
Apesar de Bolsonaro não parecer preocupado com o andamento da CPI, as investigações seguiam, descobrindo coisas bem comprometedoras sobre sua gestão, como, por exemplo, que o governo brasileiro não demonstrou nenhum interesse em adquirir vacinas contra a Covid-19. Nesse encontro, o CEO da Pfizer, Carlos Murilo, me agradeceu por ter respondido a carta e nada mais. Ele disse que queria o Brasil, frase dele, muito bem lembrada pelo meu assistente que acompanhou a reunião. Eu quero que o Brasil seja a vitrine na América Latina na vacinação da Pfizer, que naquele momento era a maior perspectiva de eficácia e eficiência. O presidente participou da reunião? Desta, não. Foi informado? Desta reunião ele foi informado. Havia uma promessa da Pfizer, se o Brasil se manifestasse no tempo adequado, que ela envidaria os maiores esforços em aumentar a quantidade e diminuir o prazo. Passados esses 15 dias, o governo do Brasil não rejeitou, mas tampouco aceitou a oferta. Não teve resposta, não é isso? Não tivemos resposta positiva nem negativa sobre essa oferta. Não teve resposta. Muito obrigado. Podemos concluir que se você está aqui e sobreviveu à pandemia, mas ficou 2 anos em casa, aprendeu a fazer pão, fez dancinha do TikTok, botou as séries em dia, economizou dinheiro, não indo a baladas e abriu mão da sua saúde mental, você pode agradecer diretamente ao presidente da República e sua equipe. Desse jeito o Brasil está lascado. Caguei para a CPI. Não vou responder nada. Apesar de Bolsonaro fingir não se importar, não podemos negar que a CPI abalou a popularidade no nosso injustiçado presidente. Genocida! Genocida do cara! Mas para o nosso controverso presidente, o que parecia o fundo do poço ainda tinha um alçapão. Nada não está tão ruim que não possa piorar. Com as eleições se aproximando e as chances de ser reeleito se tornando cada vez mais escassas, Bolsonaro começou a partir para a única forma viável dele continuar no poder, subvertendo as regras democráticas. O presidente começou a questionar o papel e a lisura do sistema eleitoral brasileiro, mesmo ele tendo sido eleito várias vezes por este mesmo sistema. Dizer também que não é uma pessoa no Tribunal Superior Eleitoral que vai nos dizer que esse processo é seguro e confiável, porque não é! Aproximadamente 125 mil pessoas foram à Avenida Paulista para apoiar Bolsonaro. É uma grande quantidade de pessoas, mas não o suficiente para legitimar qualquer atentado à democracia. Para exemplificar, a parada LGBTQIA+, que acontece na mesma avenida, conseguiu reunir 3 milhões de pessoas. E aproximadamente 24 vezes a mais do que Bolsonaro conseguiu reunir. Mas por que Bolsonaro ataca tanto o sistema eleitoral brasileiro, o mesmo que o elegeu diversas vezes? Segue a resposta dele, juntamente com todas as provas que ele conseguiu reunir. Não tenho provas que eu vou falar aqui. Não tenho prova, deixe bem claro. E a história que se aproxima da verdade, repito, não tenho provas. Esses hackers foram contratados por quem tinha interesse nas eleições e teriam que desviar 12 milhões de votos meus. Repito, não tenho provas. Teria que desviar 12 milhões de votos meus. E os hackers fizeram o seu trabalho. Então, o que aconteceu com esse lado que contratou os hackers? Repito, não tenho provas. Como o outro lado não ganhou, eles resolveram não pagar os hackers. E o TSE, no meu entender, poderia estar sabendo disso e deixou correr frouxo, que os hackers estiveram lá dentro, estiveram fazendo piquenique. E repito, não tenho provas. É despreparado, desonesto, caviloso, arrogante, autoritário, com índole golpista, belicoso, mentiroso e agiu como um missionário enlouquecido para matar o próprio povo. Contrário à legalização das drogas, gerando crianças para satisfazê-los sexualmente no futuro. O famigerado kit gay. Pânico moral. Pânico moral. Pânico moral.
Pânico moral. Pânico moral. Quem não tá contente comigo tem Lula em 22 aí.